mas eu acho legal contar porque foi bizarro o quanto foi igual ao que eu pedi e escrevi, né? Teve um momento, eu acho que toda mulher principalmente, mas talvez pessoa, chegue em uma idade da vida e comece a querer, né, se relacionar e pensar em um namorado, num casamento e tal. E aí eu já tinha mais de 20 e eu comecei a pensar nisso, comecei a orar, pedir pra Deus e tal. Eu falei, cara, eu não quero mais ficar gastando tempo pensando nisso ou tipo, ficar pedindo o tempo todo por isso, sabe? Aí eu resolvi que tipo, eu ia escrever uma carta pra Deus e tipo, contar nos detalhes o que eu tava sentindo e também o que eu desejava, mas que Deus fizesse a vontade dele, né? E eu acabei escrevendo por uma carta pedindo a Deus como eu gostaria que fosse o meu marido. E eu coloquei todos os detalhes que eu podia, assim, tipo, tudo mesmo. E eu escrevi essa carta, fechei e coloquei dentro de uma gaveta e nunca mais olhei. E aí eu lembro que, tipo, deixei lá, esqueci a carta e daí depois de um tempo o Vini apareceu, tipo, de uma forma bem inusitada, que eu vou contar como, mas quando ele apareceu, depois de um tempo já namorando, eu fui revisitar essa carta. E aí foi bizarramente incrível o quanto tudo, só tinha uma coisa que era diferente do que eu pedi, só a profissão do Vini que veio diferente. Eu lembro que na época eu tinha pedido, acho que pra ser designer, pra trabalhar junto comigo, assim. E Deus mandou um fisioterapeuta e isso já tem sido bênção na minha vida. Mas foi muito legal porque eu também, tipo, senti de perto, assim, o cuidado de Deus e a importância ou o quanto é essencial a oração, assim, para tudo na nossa vida. E não seria diferente essa é a segunda decisão mais importante das nossas vidas, que é escolher com quem a gente vai viver uma vida inteira, né? Então, eu queria registrar essa parte porque pra mim isso foi uma experiência com Deus única, assim. Primeira vez que eu ouvi falar da Tiger foi no dia 13 de fevereiro de 2016. Né? Foi através de uma amiga em comum, a Carol, que fazia faculdade com ela e ela era amiga e ela era namorada de um amigo meu. Daí nesse dia a gente tava fazendo uma trilha lá em Floripa e daí a gente já tava voltando e tal, daí ela parou assim e falou pra mim que naquele ano ela ia arranjar uma namorada pra mim, que ia ver das amigas dela e tal. Daí até depois da trilha a gente foi pra casa de um amigo, então ela começou a mostrar as fotos de várias amigas dela e daí eu vi uma foto da Tiger e daí já chamou muita atenção, né? Eu lembro que a Carol estudava comigo e namorava o amigo do Vini. E ela fazia, tipo, entre os amigos e as amigas, ela fazia leilão dos amigos solteiros e das amigas solteiras. Então, tipo, ela mostrava os amigos dela pra gente, que era solteira, e mostrava as amigas pros amigos. E ela me mostrou pro Vini, mostrou o Vini pra mim, mas, tipo, só mostrou, assim, a gente achou bonitinho e tudo mais, mas fechou, foi isso. E aí, depois de um tempo, ela ia sempre pra Floripa, o Vini já era de lá, né? E falava de mim pra ele e falava dele pra mim. Num dia, acho que foi aniversário dele. E aí, eu tava na casa dela, ia dormir na casa dela e ela mandou um Snapchat na época, dando parabéns pra ele e tal. E ele já tinha me adicionado, na época também era mais frequente, né, o Facebook e no Instagram. E ele curtia tudo que eu postava, assim. Curtia as fotos, tudo. Mas era isso, acabava aí. Eu adicionei a Tiger nas redes sociais ali e foi. De vez em quando a Tiger sempre postava alguma coisa, eu só curtia e tal e nunca ia falar com ela. Daí teve um dia em agosto de 2016, daí a Carol tava lá em Floripa, daí tava na igreja, e daí a Carol perguntou,
falou que a Tiger tinha falado para ela e tal que eu só curtia as mensagens, as fotos, as postagens dela, mas nunca ia falar com ela e tal. E daí a Carol falou, pô, Vini, tem que falar com ela. E no passar desse tempo a Carol sempre perguntava, e aí, Vini, já falou com a Tiger, não sei o que e tal. Até teve um outro dia antes disso e tal, que a Carol falou que ela fez um leilão dos amigos dela, para as amigas dela e tal, e daí falou que a Tiger gostou e tal, e enfim. E daí ela começou a falar dele de novo pra mim, eu falei, ele curte todas as minhas coisas e tal, mas não veio falar comigo, tipo, eu não ia falar com ele assim, de primeira. E aí ela voltou pra Floripa e falou com ele, falou disso pra ele. E aí ele ficou pensativo e tal, acredito que orando também sobre isso, e depois de um tempo eu viajei com a Carol pela faculdade para pesquisar um TCC, fazer pesquisa para o TCC. E a gente estava nessa viagem e aí, uma semana antes, o Vini decidiu que ia falar comigo e inclusive falou já de cara para os amigos dele que ele ia falar comigo e que ele ia namorar comigo. Tipo assim, como se fosse certeza, entendeu? Para ele era certeza, daí beleza. No dia 12 de setembro de 2016 eu fui mandar uma mensagem para a Tiger. Falei com a Carol que eu ia mandar uma mensagem, elas estavam lá, elas tinham ido para o congresso de moda, um evento de moda, na Paraíba. Eu estava viajando com a Carol, ele me mandou oi no Facebook, perguntou oi, tudo bem? E eu respondi. E aí eu lembro que estava muita correria na viagem e tal, a gente tinha palestras, tinha um monte de coisa da faculdade assim. E aí eu parei de responder, porque voltando de viagem eu faria isso. Aí ele achou que eu não ia mais responder. Daí ele apagou a conversa, tipo, bem frustrado, já assim, bem desistindo. Mas eu achei que ela já não queria mais falar comigo. Daí até escrevi a mensagem ali e tal. Né, eu comecei a mandar, eu mandei mensagem para ela na segunda, a gente falou terça ali e tal. Terça tarde eu já pode me responder, daí ele chega na sexta-feira. Voltei de viagem, voltei para Curitiba, que eu morava em Curitiba, né, na época, e depois fui para Paranaguá no aniversário da minha mãe. Quando eu cheguei lá, eu voltei a falar com ele, falei, tava em viagem, não consegui mais responder e tal. Aí ele falou que, tipo, já tinha achava que eu não ia mais falar com ele. Eu não lembro se ele falou isso na hora, mas depois, assim, né. E aí a gente começou a conversar de novo. Eu lembro que era no Messenger do Facebook. E aí eu falei, cara, me dá teu número, né? Porque ele não pedia. E daí eu falei, não vou esperar, né? Porque ficar conversando no Messenger, vamos conversar por WhatsApp. Aí eu pedi o número do Vini e ele me passou e a gente não parou de conversar mais. Desde aí, então, a gente do WhatsApp migrou para as videochamadas. E em videochamada ainda ele já disse que me amava, que eu levei um choque, assim, tipo, eu já gostava dele, mas tipo, né, foi forte. E aí, depois de um tempo eu também já sentia o mesmo e tal. E então ele resolveu vir me conhecer em Curitiba. Isso tudo parece muito, mas foram 3 meses, eu acho. Desde o dia que a gente começou a conversar até o dia que ele veio pra cá. No dia 11 de novembro de 2016 eu vim aqui conhecer ela. Primeira vez, né? Cheguei, vim de ônibus ali na rodoviária e tal, ela estava me esperando ali, dali a gente foi comer um sushi e daí deixei ela em casa e tal, fui para outro... No outro dia ele foi tomar café da manhã comigo, ele foi dormir onde ele estava, foi tomar café e a gente veio pro Mon, trouxe ele para conhecer o Mon. E aí... E foi aqui que eu pedi ela em namoro, enfim, graças a Deus ela aceitou e ali a gente iniciou o namoro, dia 12 de novembro de 2016. Simplesmente se ajoelhou no meio da galera, no meio de todo mundo, e me pediu em namoro. Daí ali a gente, né, se beijou pela primeira vez, a gente ficou pelo Mon aqui. Daí a gente sentou no banquinho, esse banquinho não vai dar pra ir, acho que tá chovendo pra mostrar. Mas
foi bem especial esse momento, a gente ficou um tempão aqui no Mon. Esse final de semana que ele veio para Curitiba, a gente conheceu alguns outros lugares aqui também. E enfim, foi dessa forma que a gente se conheceu, assim, pela internet. E a primeira vez que ele veio me visitar, daí no dia seguinte ele já me pediu em namoro e a gente namorou durante 3 anos, né? E nesse período foi, né, muitas indas e vindas aí de Floripa para Paranaguá, Paranaguá para Floripa. Geralmente a gente se via a cada 2, 3 semanas, né? A gente tentava se revezar, né? Cada vez um ia, outro vinha ali e tal, para ficar mais fácil e tal. E foi desafiador, mas a gente olha para trás pensando, a gente faria de novo se fosse necessário, porque foi um período muito bom. E para nós, namorar à distância também foi bom, porque os dois tinham muitas coisas para fazer. Então, esse tempo para si e tal também foi importante. E a gente namorou 3 anos à distância, mais 1 ano noivos. A gente ia de 15 em 15 dias, tipo, eu ia um final de semana, daí depois de 15 dias o Vini vinha. Eu consegui, como eu sempre fui autônoma, eu tinha essa flexibilidade de ficar mais dias lá. O Vini às vezes vinha direto do trabalho, às vezes pegava o ônibus de madrugada, chegava de manhã em Paranaguá, aí daí tipo, chegava de manhã sábado, no domingo ele já saía daqui à noite, de Paranaguá, e passava a madrugada no ônibus e de lá já ia direto para o trabalho. Saía, né, de Paranaguá de ônibus ali à noite, passava a noite viajando e segunda-feira já ia cedo para direto trabalhar, enfim, mas valia muito a pena, assim. Aí a gente namorou 3 anos, depois a gente ficou, daí ele me pediu em casamento. No ano de 2019, em dezembro, dia 15 ou 17 de dezembro, a gente veio aqui para Floripa, para Curitiba, e aqui a gente noivou também. Não, eu morava em Paranaguá, daí a gente veio para Curitiba, a gente ficou na casa de um casal de amigos, o Wesley e a Georgia. E aí a gente foi para um restaurante, não me lembro bem o nome, mas é num prédio alto, que é um restaurante panorâmico, assim, com vista panorâmica da cidade. E daí o Vini me levou num restaurante que chama Terraza 40, que é vista panorâmica, assim, é a coisa mais linda aqui em Curitiba. E daí lá a gente tava jantando e tal, daqui a pouco veio um vinho do nada, assim, aí daqui a pouco veio um buquê de flores, daí tipo o Vini de novo se ajoelhou e me pediu em casamento no restaurante. Foi muito lindo, foi um momento só de nós dois, assim. Tudo bem que teve mais uns 3 noivados no mesmo lugar, acho que todo mundo decidiu noivar lá, mas foi muito especial, foi sensacional, assim. E aí a gente noivou em 2019. E aí a gente já tinha a data marcada para casar em 2020, a gente marcou a data, isso no início do ano, né? Não, no final de 2019. E aí a gente marcou a data para 2020 e veio a pandemia. Daí foi tipo mais um período desafiador assim nas nossas vidas, porque a gente estava querendo muito, já com 4 anos à distância, esse perrengue. A gente devia ter contado quantos quilômetros rodados foram, mas a gente não contou. Mas então era cansativo, querendo ou não, mas mesmo sendo muito bom. E aí com a pandemia a gente ficou meio incerto, será que casa mesmo assim? Daí fechou tudo, deu lockdown e aí não podia fazer nada e tal. Até que chegou perto de novembro, que era a nossa data, e veio dos nossos pais a sugestão da gente casar numa cerimônia simples, só a gente e tal, para deixar a festa para depois. A gente queria muito casar, então decidimos fazer uma festa menor, só para a família, né, para a família mais próxima, assim mesmo, e casamos ali no dia 6 de novembro de 2020. E foi muito delicioso, foi muito bom, foi bem aconchegante, foi bem pessoal, assim, foi lindo. E isso em 2020, né? Pandemia total. E aí a gente casou e foi maravilhoso, assim, tipo, com certeza
esperar pela festa não compensaria esses 2 anos que a gente passou casado sem essa festa grande, sabe? Né? Ficamos ali, né, mais de um ano casados e no ano de 2022, em agosto de 2022, no dia 20 de agosto de 2022, a gente conseguiu então fazer a tão sonhada festa ali, né, convidando muitos amigos, grande parte da família. Foi muito, muito especial, a gente é muito grato por tudo como foi, assim, a gente sabe tudo que aconteceu durante a pandemia, que a gente teve que adiar, que a gente teve que, né, se transformar ali nessa questão. E foi tudo muito especial, assim, a gente vê o quanto Deus se move, mesmo essas coisas ruins acontecendo, Deus se move nas nossas vidas de uma forma muito especial. E agora estamos, né, completando aí 2 anos e 4 meses de casados e 4 dias. E tem sido um tempo muito maravilhoso. E, enfim, por cima essa é a nossa história. Faz 2 anos e 4 meses que a gente está casado. A gente ainda não tem filhos, a gente quer esperar um pouquinho mais. Porque na verdade, o meu plano era casar com 25 anos, casei com 28. Mas mesmo assim eu quero 5 anos, a gente quer 5 anos, tipo, sem filhos. E aí a gente tá tendo esse tempo juntos. Acho que 2025 pode ser que comecem a esperar. Mas está sendo muito bom também esse tempo de nós dois nos conectarmos, nos conhecermos ainda mais e tal. E mesmo não tendo filho, eu acredito que os nossos filhos vão assistir esse vídeo um dia, né? Então, essa é a nossa história e eu acredito que vai ter o mesmo sentimento quando eles estiverem assistindo, inclusive filhos daquelas. Acreditem que se vocês estão aqui hoje, foi de um relacionamento, um casamento com muito amor. A gente vê muito Deus envolvido e direcionando tudo na nossa vida como casal. Então, com certeza, se vocês estão assistindo isso, vocês são fruto desse amor que Deus tem fomentado nas nossas vidas até agora e eternamente, né? E é isso, é um prazer para mim estar aqui contando a nossa história, porque eu não sei como agradecer assim mesmo, nem mensurar tamanha graça de Deus sobre a nossa vida como casal, assim. A gente tá vivendo realmente até o sobrenatural. A gente sempre ouviu, né, que o casamento é o lugar, a forma que a gente mais consegue entender e conhecer a Deus, porque é a forma mais íntima que a gente tem com alguém, humanamente falando. E a gente tem realmente sentido essa presença de Deus em todos os aspectos no nosso casamento. Então eu sou muito grata, de verdade, pelo nosso casamento, pela pessoa que o Vini é na minha vida, porque depois de Jesus, assim, o Vini é a pessoa que eu mais admiro no mundo. E eu acredito que isso é realmente um privilégio, assim. Tipo, eu sou muito grata, de verdade.